Olá, pessoal, tudo bom? Aqui é a professora Priscila de Geografia do Colégio Liceu. Vamos iniciar aqui então a nossa aula sobre o percurso 8, os problemas das cidades latino-americanas. Então vamos aqui da sequência. Pessoal, esse slide aqui, o tema é América Latina, urbanização tardia. Historicamente, a urbanização da América Latina foi tardia em relação à de países europeus e dos Estados Unidos. Neles, a industrialização, ocorrida entre os séculos XVIII e século XX, com a consequente oferta de empregos, atraiu para as cidades populações que viviam no campo. Então, assim, pessoal, o que acontece? A taxa de urbanização países aí, vamos pegar como, por exemplo, do Reino Unido, em 1960, já era em torno de 88%, né? Dos Estados Unidos, 70%, da Alemanha, 76%. Então, assim, uma taxa de urbanização alta, né? Então, assim, nesse mesmo ano, no Brasil, a taxa de urbanização era de 45%. Então, assim, comparado com esses países desenvolvidos, era uma taxa de urbanização ainda muito baixa, até porque, assim, neste período, boa parte dos países da América Latina ainda eram considerados aí países mais voltados para a agricultura, né, basicamente ali agrários, não tinha tanto investimento na parte da indústria, então não eram industrializados. E tudo isso reflete nas taxas de urbanização dos países, tá bom? Então, assim, a taxa média aí da América Latina nesse período era em torno aí de 40%. Portanto, a população rural predominava, cerca de 60% aí, né, era da zona rural. Então, assim, é uma taxa muito elevada se a gente comparar com os outros países que eu já citei aqui para vocês, como Estados Unidos e países do continente europeu, tá bom? Agora, pessoal, nós vamos seguir aqui para o nosso próximo slide, que trata ainda aí sobre esse mesmo tema, que é a população urbana e rural, né? Então, nós temos aqui um gráfico aí que mostra para vocês a questão da América Latina, população urbana e rural, em milhões de habitantes. Então, temos aqui a partezinha roxa, né? Cerca de 80,7% aqui já é atualmente, né? Vive aí na zona urbana e 19,3% na zona rural, tá bom? Aqui embaixo foi feita aí uma divisão, né, dentro aí da América Latina, Caribe, América Central e México, exceto Caribe, e América do Sul. Então, aqui no Caribe, nós temos aí cerca de 71,3% vive na zona urbana. Aqui na América Central e México, exceto aí o Caribe, 74,7% na zona urbana. E aqui, a América Central, cerca de 84,1% também na zona urbana, tá bom? Só para vocês terem noção, de um modo geral aqui, como que está distribuída, tá, a população dentro da América Latina. Seguindo aqui no nosso próximo slide, trata aí sobre a questão da densidade demográfica, né, sobre a distribuição da população dentro da América Latina. Então, vamos aqui, ó. Na América Latina, 4 regiões metropolitanas possuem mais de 10 milhões de habitantes. Cidade do México, São Paulo, Buenos Aires e Rio de Janeiro, tá? Como mostra aqui o mapa, figura 27, né? Lembrando que essa imagem aqui e a imagem do slide anterior estão no livro de vocês, tá? O que acontece, pessoal? Aqui nós podemos observar o seguinte, que tem aí, então, essa divisão, né, mostrando aqui um mapa que mostra essa densidade demográfica, que densidade demográfica é basicamente o quê? São o número de habitantes por quilômetro quadrado, tá bom? Então, a gente consegue observar aqui que nas cidades citadas tem uma grande concentração populacional. Aqui, ó, Cidade do México, Rio de Janeiro, São Paulo, tá?
E aqui embaixo temos Buenos Aires, né, a capital aí da Argentina. Lembrando o seguinte, que São Paulo e Rio de Janeiro são considerados aqui a nossa megalópole aqui no Brasil. O que é uma megalópole, né? É a junção de duas grandes metrópoles, que é o caso de São Paulo e do Rio de Janeiro, e para ser considerada uma megalópole, as duas têm que estar uma do lado da outra, tá bom? Então, assim, a junção dessas duas aqui vai formar essa megalópole do nosso país e vai ter esse grande aglomerado urbano, tá bom? Como a gente consegue observar aqui, tá bom? Então, vamos seguir aqui mais à frente para o nosso próximo slide, que trata aqui sobre problemas comuns, né, às grandes cidades latino-americanas. Então, a gente começa aqui tratando de um dos principais aí problemas, né, que afetam os países da América Latina, que é a pobreza. Mas vale lembrar o seguinte, que são vários os problemas enfrentados, né, pela população urbana dos países da América Latina, né, como também de cidades africanas, asiáticas, e em menor escala ou proporção também nos Estados Unidos, no Canadá, e também dos países europeus vão ter esses problemas, né? Porque isso não são problemas típicos somente aqui da América Latina, mas entre os principais problemas enfrentados pela população das grandes cidades latino-americanas, podemos destacar aqui a pobreza, né, como sendo aí um dos principais, porque de acordo com a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, né, que é um órgão aí ligado à ONU, a Organização das Nações Unidas, cerca de 26,3% da população urbana vivia na condição de pobreza, né? E sendo dentre aí, nós vamos ter ainda um número que ainda é considerado muito grande, que é cerca de 7,8% da população vive em pobreza extrema. E o que é a pobreza extrema, pessoal? A pobreza extrema é aquela que as pessoas não conseguem nem ter o acesso ao alimento. Então, assim, é algo realmente muito grave. Lembrando que esses dados aqui que eu passei para vocês foram dados de pesquisas que foi realizada em 2017, tá? Então, assim, a gente parando para analisar, são dados recentes, tá bom? Aqui nós vamos ter no nosso segundo tópico falando sobre o saneamento básico, né? Que ele é incompleto ou insuficiente, que seria o quê? Não atendimento total da população urbana por rede de água, de esgoto, coleta de lixo, né, limpeza urbana e etc. E outros. Mais de 106 milhões de latino-americanos ainda carecem de saneamento básico, tá? Então, assim, ainda não tem um saneamento básico adequado, um saneamento básico digno. Infelizmente, aí ainda é um sério problema aqui, né, nos países que fazem parte da América Latina. Seguindo aí, nós temos o próximo tópico que fala o seguinte: desemprego e o trabalho informal. Então, assim, o desemprego ele é mais acentuado entre a população jovem, né, em torno aí entre 15 e 29 anos de idade, tendo atingido cerca de 16%, tá, dessa população em 2016. Tal condição leva muitas pessoas a exercer o trabalho informal, né? Não somente os jovens, mas também os adultos e até mesmo idosos, né? Partindo aí para esse trabalho informal, que é um trabalho que não tem assinatura da carteira, né? Da carteira de trabalho, não tem os seus direitos trabalhistas ali sustentado, né? Com basamento na lei e tudo. Então, assim, acaba que essas pessoas são prejudicadas, né? Se a gente for olhar aí por esse ângulo. Aqui nós temos o próximo tópico que fala sobre mobilidade urbana deficiente.
que seria essa mobilidade urbana deficiente, né? Em consequência aí da multiplicação de veículos individuais, então, assim, os números deles, né, aqui na América Latina praticamente dobrou, né? Então, assim, boa parte das pessoas hoje consegue aí ter o seu carro e tal. Então, tudo isso vai o quê? Vai congestionar, né, as vias urbanas e vai acabar tendo aí um tráfego de carros muito intenso que vai ocasionar grandes congestionamentos, que isso é muito comum a gente observar, né? Quem mora aqui em Brasília, né, aqui no Distrito Federal, a gente consegue observar muito bem isso. Imagina o pessoal que mora ali no estado de São Paulo, né? Mas esse é um sério problema que, infelizmente, nós temos aí, que é um problema de mobilidade urbana, tá bom? E por fim aqui, coloquei aqui para vocês no fim aqui desse slide. Outros problemas podem ser citados, como pavimentação, iluminação pública deficientes, má conservação de ruas e avenidas e, sobretudo, o crescimento de habitações precárias, que retrata as desigualdades sociais que marcam as cidades latino-americanas e outras do mundo. Então, assim, ó, um ponto aqui que é importante vir a ser destacado é a questão das desigualdades sociais, que, infelizmente, é um problema que atinge, né, os países da América Latina, que seria aí, né, a desigualdade entre ricos e pobres. Então, assim, a péssima distribuição de renda, tudo isso acaba refletindo em outros problemas dentro dos países aqui da América Latina, tá bom? Seguindo aqui, pessoal, temos, né, falando aí sobre a América Latina, segregação socioespacial urbana, tá? Então, nós vamos ter aqui o seguinte: a expressão segregação significa separação. Falar em segregação socioespacial, urbana em geografia ou na ciência humana significa que, ao observarmos as cidades, podemos perceber que há separação espacial entre zonas ou bairros cuja população possui maior renda, renda intermediária, menor renda ou também aí, né, a baixa renda. Então vamos compreender melhor o que seria isso, né, pessoal? Considerando aí, né, que no capitalismo o espaço urbano, lotes, casas, tá? Apartamentos e tal, é mercadoria de compra e venda, como qualquer outra. Então, assim, quem possui maior renda compra o melhor, né? E compra o melhor ali, um melhor pedaço, vamos dizer assim, do espaço. E quem possui uma menor renda adquire um pedaço não tão bom, né? Como no primeiro caso. E aí o que acontece? Existem ainda aquelas pessoas ou famílias cujas rendas mal dão para sobreviver e que por isso elas se instalam em periferias, né, em favelas, né, do espaço urbano, nos cortiços, e algumas delas ao lado até mesmo de construções de alto padrão. Isso daí vai vir a revelar, né, a chamada desigualdade social, né? Então, uma desigualdade que tem dentro do próprio espaço geográfico. Então, assim, a cidade é então a expressão visível dessas desigualdades sociais entre seus moradores. Tem os bairros, né, de classes sociais abastadas, médias e baixas, né? Então a gente consegue visualizar isso daí através mesmo das casas, das ruas, da infraestrutura que uma cidade tem, que a outra não tem, tá? Vê-se assim que os espaços urbanos na América Latina, como em outras regiões do mundo, são produzidos e organizados segundo a renda de seus habitantes. Então, a gente consegue visualizar isso daqui dentro da América Latina. Seguindo aqui, pessoal, tratamos aí sobre as habitações precárias, favelas alagadas e zonas de risco que tem aqui na América Latina. Então, assim, segundo estudos, né, em 2016, o total da população da América Latina e do Caribe, né, cerca de 18% das pessoas moravam
em habitações precárias, que recebem diversas denominações, como as favelas do Rio de Janeiro, em São Paulo, tá bom? Tem os mocambos lá no Recife, alagados e palafitas em Salvador, Natal em Manaus, tá? Barreados no Peru e calampas no Chile e etc, tá bom? Então, assim, é importante também ser dito, né, que englobando todas as denominações de favelas, tais habitações são construídas, em alguns casos, perto de bairros de classe média e alta, né? E nas periferias das cidades, em costas de morros, próximas a várzeas de rios, utilizando restos de materiais que foram descartados pelos habitantes das cidades, tá? Então, assim, como forma de sobrevivência social, essas moradias são a única alternativa que resta para muitas pessoas e famílias. E aí, por outro lado, elas evidenciam a ausência de políticas públicas para vencer essas desigualdades sociais, tá bom? Aqui nós vamos ter o próximo tópico, que trata sobre oportunidades e condições de vida, né? Então, dizer-se que no sistema econômico e social em que vivemos, as oportunidades são iguais para todos, ou seja, que neles todo mundo tem a mesma oportunidade de acesso à educação, à saúde, né, à moradia, ao lazer. A gente sabe que alguns grupos, né, dentro da nossa sociedade, têm privações, né, desses bens e desses serviços essenciais. Então, não é todo mundo que tem acesso a tudo da mesma forma, né? Entretanto, não se encontra, né, não se considera, vamos dizer assim, né, que as condições de vida entre pessoas e famílias são muito desiguais, né, se a gente parar para analisar. Algumas possuem condições confortáveis, com acesso a bens e serviços essenciais, enquanto outras convivem com escassez ou privações, né, caracterizando aí a pobreza e até mesmo a miséria em muitos desses lugares, tá bom? Aqui do lado, nós temos uma, vocês podem observar aí, nós temos uma tabela, né, tabela 3, México, Argentina e Brasil, porcentagem da população na condição de pobreza e de pobreza extrema. Então, temos aqui, ó, o México, cerca de 50,6% de pobres da população total, a Argentina 30,3% de pobres e o Brasil 13,3% de pobres. Aqui no México temos 17,5% em pobreza extrema na população total, 6,1% da pobreza extrema aí na população total na Argentina e, por fim, aqui o Brasil, 4,2% em pobreza extrema na população total, tá? Então, assim, lembrando que o nosso país, aqui o Brasil, nós somos o país mais rico da América Latina, tá? Nem era para a gente estar muito aqui nessa condição, com esse número, que poderia ser menor, né? E deve ser menor. Então, só aqui, como também no México, na Argentina. Então, só relembrando, pobreza extrema são aquelas pessoas que não consegue ter o acesso à comida, tem a dificuldade, né? Precisa das outras pessoas até mesmo para comer. Bom, aqui nós vamos ter esse slide falando sobre América Latina, movimentos sociais, tá? O que acontece, pessoal? Dentro da América Latina foram surgindo aí vários movimentos sociais, tá? De reivindicações e tal. Então vamos fazer aqui uma leitura breve do pequeno texto aqui que eu coloquei para vocês. Os movimentos sociais fazem parte da história dos países latino-americanos. Em fins do século XX, início do século XXI, novos movimentos sociais surgiram em países da América Latina, tanto de base rural como urbana,
formados por grupos de pessoas que, uma vez organizados, protestam e reivindicam direitos que lhes cabem. Então, assim, esses grupos, formados ou não aí, né, por organizações não governamentais, lutam por várias causas, né? Correspondem a movimentos reivindicatórios e muitas vezes de confronto até mesmo com o Estado e o governo, né? Como meio de conseguir ali alcançar seus objetivos, como tem o caso da reforma agrária, que aí entra a questão da MST, tem também a luta por habitação, né, que tem do MTST, que seria ali o movimento de trabalhadores sem tetos. Temos também os movimentos sociais pelo emprego, né? Tem também dos direitos humanos, direito dos povos indígenas, tá bom? E outras causas que as pessoas acabam, né, reivindicando aí pelo e outras causas que as pessoas acabam reivindicando, fazendo as suas reivindicações, pedindo para o Estado, para o governo, uma mudança, né, de atitude para que as coisas caminhem, né, positivamente aí para todos, tá bom? Então, assim, pessoal, no mais é isso. Eu espero que eu tenha contribuído com vocês, né, trazendo aí mais conhecimentos da geografia para vocês. E não esqueçam de estudar, de fazer as anotações, tá ok? De fazer as atividades do livro e também as atividades que são postadas aí no portal do Colégio Liceu, tá bom? Então, no mais é isso e até breve. Tchau, tchau.